Você ouviu Madame X? Ah, eu não ouvi. Mas eu sou muito amigo dos meninos do Diva Depressão. Achei Eles que você ia são falar que sou muito amigo da viciados. Madonna. Não. A minha perna tremeu aqui. A gente foi lá pro show que ela lançou agora. Eu não fui, mas eles foram lá pra Eles Nova foram York. assistir? O Ai. Eduardo encostou nela. Ela Olha desce aí. pro meio Ela do desce povo. pro meio, né? Eu tô pensando em comprar ano que Foi vem na pouquinho, Europa. Bi, tem que ir. Tem que ir porque não dura muito. Eu fiz essa loucura a primeira vez esse ano Vai que morre, né? nas Bi, Spice vai que Girls. morre. Ah, eu fui também. Você foi? Você foi aonde? Eu fui em Manchester, ele foi em Londres. Eu fui em Londres Em e Bristol. Eu fui com a Maíra. Fui eu que vendi o ingresso pra Maíra, de Londres. Ah, eu já te conhecia? Acho eu me que lembro de você. É porque você foi nos eventos da Right. Uni. Aí eu trabalhava na Uni uma época. A União dos Sério? Estudantes. Mas faz tempo que eu fiz Faz. E sua diva, qual que é? Lady Gaga. Mentira, é a Xuxa! Ai, Mentira, Bi, que é a quantos anos Xuxa. você É tem? mais Você a Lady Não, é Gaga? a Xuxa. É muito mais a Xuxa. Eu É a também mais Xuxa. a Xuxa Gaga. E a Cristina Aguilera. E a sua? Ah, é verdade, a Cristina Aguilera. E a a minha sua? diva é a Whitney Houston. Ai, tá certíssimo Tudo, também. tudo. É Dessa- bom que já morreu, ninguém fala mal, né? Porque aí fica com medo, né? Ai, não vou falar mal de Não quem fala morreu, mal de né? quem morreu, mas eu acho que eu gosto muito da Beyoncé hoje em dia. Das vivas é a minha favorita, eu acho. E Pablo Vittar. E Pablo Sim, Vittar, claramente, não é? Que inclusive foi no. Vai no Lollapalooza, Argentina e Chile. Ai, que Ai, fofo. Fiquei tão Chique, né? orgulhoso. Perfeita. Já tá rodando, pode Ai, Bom, desculpa, dando- eu estraguei todo o rolê de vocês, né? Não. Eu adoro falar de divas pop. A gente vai meter as diva pop aqui no meio. De alguma Bom, forma. vocês devem estar ouvindo uma voz muito parecida com a da José, que, né? nesse episódio vocês que lutem, porque se não entender, se não saber quem Olha, tá se vocês são falando. tudo doido aí, fica achando que eu sou o Caco, imagina hoje, É. né? Hoje vai ser um desafio pra vocês e a gente tá começando mais um episódio do POC de Cultura, depois dessa intro sobre divas pops. E eu sou o Caco, gente. Hilário. Eu sou o José. Por que eu falei isso? Roubo de Começou a beber identidade. agora, começou a beber agora. Gente, por que eu Achei falei você falou isso? zoando. Eu olhei pra você e eu falei, não sei por quê. Elas que lutem. Eu sou... Nossa, era Eu, na pra verdade, eu confundir sou- os nomes. Agora Na verdade, no caso, eu sou o Felipe. E eu sou o José. E Esse é o POC POC de Cultura. Jamais farei esse gritinho. Gente, sabe o que é isso? A gente tomando vinho de novo nesse podcast. Não deu nenhum intervalo de gravação e eu já tô bebendo de novo na meia da semana. E temos uma presença ilustre, maravilhosa. Muito esperada. Ah, muito inclusive- esperada. Requisitadíssima. Requisitadíssima e assim, ai, um sonho. Ai, que pesadelo, hein, amiga? Você sonha abaixo, amor. Que horror. E com vocês, Lorelai Fox. Olá, meus amores. Ai, que vergonha, todo mundo olhando pra minha cara aqui. Sou eu, Lorelai Fox. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá, né, falando sobre isso já faz mais de um ano que você me convidou. Fez um ano agora o podcast, Fez, não fez. fez? Então, tô aqui pra comemorar, então, esse um ano. Arrasou. Mas que eu aconte- venha mais Você quer vezes. ser chamado de Aconteceu. Lorelai ou de Danilo, ou tanto faz. Ah, você pode me Hoje chamar em do dia, jeito que tanto você faz. quiser. Ou de Whitney. Whitney. Lore Houston, aquelas fãzinhas que colocam o sobrenome da diva. Um dia a gente pode fazer uma rodada dessa de podcasts, né? A gente, cada um só se chama pelo nome da diva pop favorita. Ah, ia ser Ai, Eu vou adorar Não chamar quero ela chamar de de Xuxa, Xuxa. não. Eu vou te chamar de Maria das Graças. É sério? graça, É é sério verdade. que sua diva Eu é gosto da Xuxa. Eu gosto mesmo. É estranho, Mas né? sim, é bastante. É bastante, real. é, Bi. Verdade, real, real. Mas eu gosto da Lady Gaga. Por isso que eu tava falando da Lady Gaga, porque eu gosto muito da Lady Gaga mesmo também. Mas É que quando a gente fala diva, a gente pensa na cantora, assim. Mas é Sim. que a Xuxa não é considerada Não, uma não cantora. é, mas se a realmente. Britney é tá a aí no grande jogo, né? celebridade, né? Não é. Durante muito tempo foi, né? Uma grande celebridade. Hoje ainda tá bem baixa. Não, eu né? acho que ela ainda é uma grande... Ela é respeitadíssima. É. Isso Ah, não importa. Ela entrou na lista das atrizes mais famosas, mais Amiga, ricas do mundo, essa né? lista de um site tão X, Então, eu achei né? muito Mas eu, estranho. eu acredito em tudo que eu vejo na internet. E foi assim que elegemos o Bolsa. Tenso. Não, mas eu acho que a Xuxa é tipo a Hebe Camargo. Pode estar Sim. velha, ninguém mais Ah, não, sim, lembra. ela é uma E celebridade, todo mundo respeita, conhece, todo mundo sim. tem um carinho, Sim, tem sim, uma sim, sim. história. Fazem parte da história da televisão, É então porque, está na verdade, certíssima. eu gosto mais da Xuxa até 2005, Ah, por aí. dela nova, Eu então amo é ela, isso. sabe, Envelheceu, as não fases, gostou. Exatamente. Não, envelheceu. Eu gosto dela atualmente, assim. Gosto dela na internet. Os programas dela eu não assisto, por exemplo. Entendeu? Não tenho visto nenhum programa.
Mas eu gosto dela na internet. A persona que ela assumiu na internet, assim, agora, que ela tá leve, solta, pra falar. Que ela tá foda-se, né? Não é que ela tá Ela vai lá, poxa, chica, achei feia essa plástica. Vai lá e fala. Gente, que foi isso, né? Sem noção. Aí Eu essa amei parte isso e ela realmente. falando que ela tá mais saudável com a pele boa porque ela tá dando muito. Eu É, achei Ela falou sensacional. isso. Ela fala isso Ela tá no, sem no filtro Facebook, nenhum, no foda-se. No Instagram dela. Eu imagino a Sasha morrendo de vergonha, colocando a cabeça, bem leonina, colocando a cabeça embaixo da mesa, dizendo, mãe, não, sabe? A Sasha Leonina? É, amiga. É? Leonina. A Xuxa é o quê? Áries. Ai, que difícil. Não, sim. Você é o quê, amiga? O que vocês acham? Ai, pergunta mais idiota, né? Aquário? Você sabia, então? Não. Ai, sabia. Não sabia. Real, Finja. juro por Deus. Você é aquariano também? Não, amiga. Touro. Muito astrólogo. Touro? Amiga. Amada. Vocês perderam a Lorelai passando a mão no ombro. Eu só chutei, mas é Eu o que sou você muito transmite. aquariana. Eu sou muito aquariana. Só que as pessoas falam tão mal de aquário, né? Eu não, eu amo aquariano. É um dos meus signos favoritos. Você é o quê? Eu sou Capricórnio. Sério? Sério? Essa mesa tá ótima. E você? Eu sou amiga? virginiano, Virginiano. perfeito. Você fez aniversário agora? Fiz, dia Arrasou. 9. Parabéns. E o Hilário? Sou de escorpião. Escorpião. Não sei. Obrigado, Difícil, amiga. ninguém Por aqui esse eu ainda presta. E é três Ascendente ascendente, escorpião. três ascendente em peixes. É, o meu é peixe. É, sou eu, ascendente José peixe. e o Hilário e o Fi é Libra. 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 A minha lua é em câncer. E esse é um tema de... Estamos aqui fazendo um Ah, programa de inclusive- signos. A gente precisa desse episódio, né? Inclusive, eu pedi meu mapa e um ouvinte fez, depois eu leio. Gente, tá bom? é verdade. Como é que Ele foi? fez. Depois você tem que ler. Vou ler depois um dia. Quem sabe? Bom, vamos ao tema, né? Tema. Acho que é bom. Vamos tentar, vamos foco, amigas. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que talvez você não conheça, mas que provavelmente já passou, que se chama homofobia cordial. Na verdade, eu já conhecia sobre o termo, porque o Murilo do Muro Pequeno fez um texto, se eu não me engano, no Medium. E aí, esses dias, acho que você postou alguma coisa no Twitter, né? E ele respondeu falando que era homofobia cordial. Sobre as pessoas te tratarem bem, mas no fundo você sabe que a pessoa é homofóbica, né? Uhum. E aí, vamos correr sobre isso. Eu posso começar contando sobre o que eu Pode, tutei, amigo. então. Conta. Pode. Foi uma coisa muito pessoal que aconteceu. Espero que a pessoa não ouça o podcast. Mas... Se você não se sentir confortável, não precisa, amiga. Amiga, eu quero é polêmicas. Eu vim aqui pra engajar. A gente finge que não quer, mas quer. A gente quer. Não, foi assim. Eu tava ficando com um menino e ele me apresentou uma pessoa da família dele. E ele apresentou todo empolgado, tipo assim, é a primeira vez que ela veria, uma irmã dele, veria ele com outro cara. Já tenso, né? Aí eu já achei super tenso. Daí ele falou assim, mas tá tudo bem e tal. Ela é da religião, ela fala que, de acordo com a religião dela, é pecado. Mas tá tudo bem, ela não vai achar ruim. Daí eu fiquei com aquela sensação, tipo... Ela não ia me tratar mal, ela me trataria super bem, ficaria super de boa. Só que, só de eu saber que dentro dela o que eu sou é errado... já me deixa completamente angustiado e querendo fugir dessa pessoa, entendeu? Foi isso que eu tuitei. É que, querendo ou não, você tem que já se munir de eventuais deslizes que ela possa fazer pra você não se sentir, né, diretamente atacado. Eu acho que é a exposição, tipo, o foda é meio isso, assim, eu pensei, inclusive, muito sobre isso. E tava tentando até lembrar de situações que já aconteceram isso e acontecem várias, assim. E é engraçado como a gente muitas vezes não faz a sinopse do que aconteceu, então quando a gente vai perceber é meio... Opa, aconteceu isso. Mas é foda você ter que se munir de argumento e principalmente de paciência pra aturar situações como essa, porque você não sabe como a pessoa vai reagir, se ela pode virar e falar uma bosta no meio do caminho, que vai ser o ponto que às vezes é a gota d'água pra gente Exatamente. aturar, né? E mesmo que ela não faça nada, muitas vezes que eu vivencio essa homofobia cordial, a pessoa não faz nada, tá super de boa, só que eu não consigo ser eu mesmo, entendeu? Eu não consigo me sentir confortável em momento algum e eu quero fugir mesmo do lugar, eu não tô nem aí, sabe? Sim. E isso pra mim é o pior, porque você volta a entrar no armário ali, né? Querendo ou não, é meio involuntário, ainda mais a gente que é bicha velha. A gente volta pra uma época muito repressora que a gente vivia, né? É porque a homofobia cordial é um preconceito mascarado de várias coisas, né? Às vezes até mascarado de carinho.
Porque acho que isso acontece muito em algumas religiões, na maioria, pelo menos. De as pessoas tratarem pessoas LGBTs de forma carinhosa, assim, eu quero muito o seu bem e eu quero te ajudar. Sim. E aí você sabe que essa pessoa ela acha errado, ela acha que é pecado e ela quer te ajudar de alguma forma, Ela quer mas te você não ajudar a não precisa de ser ajuda. o que você é, Exato, né? E aí isso é uma coisa que é doentia e é uma coisa que afeta demais a gente, mesmo não sendo percebido. E é muito doloroso, né? Porque além da homofobia, que ela é violenta, tem esse tipo de homofobia que você às vezes não percebe e que às vezes te domina de um jeito que você se deixa levar. E muitas vezes acontece esses casos de cura gay e pessoas que acham que são ex-gays ou são ex-trans, né? A gente, fazendo só um disclaimer aqui, a gente tá falando de homofobia, né? Mas a gente sabe que existe a LGBTfobia cordial, né? No Lesbofobia, lesbofobia, transfobia. exatamente. Só que como somos uma mesa com 5 homens gays, a gente vai falar de casos onde a gente consegue explicar a vivência e contar como foi se sentir assim e tal. Por isso que a gente não vai abordar esse tema, LGBTfobia num todo, tá? A gente tá falando sobre vivências gays hoje. Quando trouxermos mais convidados que fazem parte de outra sigla, vamos falar sobre isso também. Discutir um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que todo mundo Que permeia, involuntariamente né? acaba Aham, passando, sim. sabe? Eu acho que começa desde a gente ter que modular como a gente se apresenta socialmente, que eu acho que é um processo muito natural para muitos LGBTs, ter que modular como você se expressa, o que você fala, às vezes como você se veste. E até numa situação dessas, né? Tipo, você tá sendo apresentado pra alguém num contexto familiar ainda. É uma bosta isso, porque você não sabe exatamente como as pessoas vão se portar em relação a você e como a sua imagem vai ser percebida, sabe? E pra muita gente, a imagem do que é o LGBT, ou principalmente, né, por conta de difusão de imagem em mídia, televisão e tudo mais, a imagem do homem gay é muito estereotipada pra uma galera. Então, quando você chega nessa imagem e você é a primeira desconstrução dessa imagem, é a bosta de você estar Nossa, na assustador. posição de, né, o que eu faço aqui, como me portar e o que esperar disso, assim. E pra mim o que mais me assusta nesses casos, que me assustou exatamente nessa situação, foi que o menino não enxergava que ela era uma pessoa homofóbica. Por ela não ser alguém que ataca diretamente, por ela aceitar e tal, não sei o que lá, apesar da religião, pra ele isso não é um tipo de homofobia, entendeu? Parece que homofobia é só quando as pessoas chegam, agridem, agridem, xingam. Isso é o mais assustador. Sim. A homofobia, e eu acho que isso é uma coisa que ainda é muito difícil de desconstruir nos lares e nos lugares quando a gente se fala de homofobia. Eu lembro na época das eleições, por exemplo, a gente falando sobre homofobia, que a homofobia ela tava sendo meio que permitida com as ações do Bolsonaro e tal, e muita gente falando, mas ele nunca bateu em viado, não, ele nunca fez nada, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, cara, a homofobia ela não é chegar no limite do crime, no crime de ódio de você agredir fisicamente alguém e precisar, sei lá, quebrar o nariz de uma pessoa pra se tornar homofobia, né? A gente sabe que isso... Até se você preterir uma outra pessoa por aquilo, você já Sim. tá sendo homofóbico, né? Se você... Quantas vezes num ambiente de trabalho você é preterido por alguma Sim. coisa por você ser gay, lésbica, trans, entendeu? Trans ainda mais, né? Mas continua. Exatamente. O que você tava Não, falando. só pra falar sobre a agressão, ela é muito além do que é físico, né? Tem... quando ela não é diretamente xingando com todas as palavras, o sentimento de exclusão, o sentimento de solidão, o sentimento de não pertencimento social, ela é um ataque homofóbico também, é um ataque preconceituoso também que você tá fazendo com uma outra pessoa. Então a gente não precisa chegar aos extremos de agressões físicas pra falar de homofobia. A homofobia, ela tá ali no mínimo. A homofobia tá naquela piadinha sem graça que amigo hétero faz e você acha que ele tá sendo um cara desconstruidão legal, mas não, ele tá sendo muitas vezes homofóbico, um babaca, quando ele fala assim, aquele viado, não sei o quê. E aí você tá do lado dele, você é um amigo dele, você é viado. E aí, você tá no seu direito de chamar a atenção. Eu tenho muitos amigos que não compram brigas com héteros que fazem esse tipo de brincadeira muito por medo, mas também por
apego, sabe? Eu acho que... Pra não perder o vínculo. Pra não ali perder com o aquela vínculo, pessoa. exato. E eu acho que se o seu vínculo é tão forte, é tão importante pros dois lados, ele vai entender se você falar Sim. esse tipo de coisa pra ele. É, até um ponto que pra mim também foi muito importante pra começar a mudar o direcional de alguns amigos héteros, assim, que eu tenho bastante ainda. Expressões do tipo arrombado, ou mandar um vai tomar no cu, quando você percebe que tipo, a intenção é justamente pra trazer a questão homoafetiva presente, sabe? Não, tipo, vai se fuder, vai tomar no cu. Não. É Tá falado. depreciando, né? no Exato, caso. exato. Falado pra ser um xingamento mesmo. E é um processo, realmente. Você tem que chegar e sentar e falar, ó, por isso, entendeu? Que nem o do arrombado. Um amigo meu, ele adorava abrir a boca e falar arrombado. Aí eu virei, tipo, você tá ligado do porquê que as pessoas falam arrombado um pro outro? Aí ele, tipo, lógico que eu sei. Eu falei, mesmo? Eu falei, você não entende a relação toda que fazem pra chegar no arrombado e explicar que, né, isso tem a ver com a questão sexual. Que você tá falando de um homem que se relaciona com outro homem que, né, porventura, alguma coisa aconteceu e a prega se foi. E aí foi tipo, tá, entendi. E aí é o E lance até um que lance você de vai... estupro também, né? Exato, porque muitas vezes, né, o arrombamento vem do estupro. Então tipo, começar a discutir essas pequenas coisas e tudo mais já vai abrindo um caminho. Que eu acho que é a necessidade justamente pra não cair nesse espaço de achar que a pessoa não tá te agredindo, ela não, tipo, né, fisicamente ela não tá te agredindo verbalmente ou psicologicamente de outra forma. Nesse sabe? universo ainda de tomar no cu, essas coisas, a gente vê muito exemplo, por exemplo, as pessoas quando elas querem se manifestar contra o Bolsonaro, eles começam, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. E, tipo, a gente entende a intenção, beleza, isso é uma coisa que... Ai, mas eu acho que eu já expliquei isso aqui outro dia, não já? Sobre... Ah, não, isso foi uma conversa que eu tive com o Caco, off. Que foi na época que o Haddad começou a responder o Carlos Bolsonaro e começou a descer o nível do Carlos Bolsonaro, assim, começou a xingar. E aí, a família Bolsonaro, ela é tão ridícula, vou usar essa palavra porque eu não consigo pensar em nenhum outro argumento, mas ela é tão ridícula que a gente precisa descer ao nível deles pra eles se sentirem atacados. Então, se a gente começar a atacar eles com outras palavras, eles não vão se sentir atacados. A gente tem que atacar Não, eles eu com a mesma entendo, pedra, eu entendeu? entendo, mas Eu acho que essa problematização aí a gente tem que segurar um pouco. Não, Pelo menos é a minha eu não opinião. acho que é uma problematização, eu acho que é um negócio que a gente precisa, às vezes... Não tô falando que é errado e que quem tá fazendo isso tá fazendo com a intenção de ser homofóbico, mas eu acho que ela tá no mesmo universo da homofobia cordial, não, claro. que é um jeito de ofender uma pessoa falando de Sim. uma forma de se Mas relacionar aí- sexualmente Tá. entre dois homens, ou não só dois homens, uma mulher também, etc. Mas a gente sabe de onde isso nasceu. Onde o cu, ele é um tabu pra homem hétero e que o cu é intocável. Então, tomar no cu seria alguma coisa horrível. E aí a gente... Existe até no carnaval, teve um desse que é ei, Bolsonaro, vai tomar polícia, não vai tomar no cu porque no cu é uma delícia. Mas aí tem outra discussão na polícia. O Que quê? porque isso é punitivismo. Aí punitivismo é ruim, a gente não pode querer que as pessoas sejam A gente presas. nunca vai chegar num denominador tem comum. dezenas. Não vai ter um xingamento cool. Exatamente, tipo... Mas eu gosto de trazer esse tipo de... esse tipo de... Eu Discussão. gosto de falar disso porque, assim... A gente precisa, pelo menos, dar nome às coisas. Entender o que a gente tá eu falando. entendo. Quando a gente fala que tomar no cu é uma coisa ruim nesse sentido, a gente tem que entender, pelo menos, de onde ele tá vindo pra não... Não, claro, concordo. né, pra, concordo. tipo... É aquele Concordo. negócio que a gente falou em algum episódio, eu não lembro qual, mas dar nome às coisas. Então... Caracterizar elas. Então tá, a gente sabe, a gente tá usando isso de uma maneira que não é agressiva, mas a gente sabe de onde ela veio e qual é a Sim. raiz dela. E a raiz Sim. dela é homofóbica, Não concordo, eu não machista. discordo de você, não. Eu só tô falando assim, que eu acho que nessa discussão do ei, Bolsonaro vai tomar no cu, é uma coisa popular que as Sim, pessoas sim. conseguem Total. entender e que ele se sente afetado, porque ele se sente afetado mesmo por isso, sabe? É igual quando teve aquela discussão no começo do ano, acho que do Eduardo Bolsonaro, que ele tinha um pau pequeno. Que tem essa conversa até hoje, né? E aí todo mundo ficou falando sobre isso, etc e Puxado. tal. E aí é bem Muito puxadíssimo. hétero isso, né? Mas, Rolê isso, hétero mas é sabe, foda. eu trabalhava antes, eu não sei se a Lorelai sabe, mas os ouvintes sabem. Eu trabalhava pro PT antes, então, tipo... Petista. eu sou bem petista. Petralha. E a gente soube, assim, de informação de bastidores que quando saiu a notícia, eles pararam o Palácio do Planalto, chamaram a reunião de urgência pra discutir como é que podia reverter essa história do pau pequeno.
Porque eles se Meu sentiram Deus. extremamente Tantos nude. escândalos Posta maiores. um nude. Mostra, põe pra Porque fora, eles põe se pra sentiram jogo. extremamente afetados. Então, tipo, eles só são afetados nisso, entendeu? Eles não conseguem se afetar com roubo, com Queiroz, Laranjal, nada. Claramente. Nada. Mas bizarro, com essas né? coisas, eles se afetam. A gente tem que estar Então, lidando com criança e um bando a de gente tá lidando macho. com um bando de frágil. macho infantilizado, entendeu? Adolescentes. Então a gente não tem muita Não, eu salvação. entendo. É nessa discussão, entendeu? Aí eu fico mesmo entre a cruz e a caldeirinha nisso, porque eu sei dessa faceta, e aí eu fico pensando, porra, mas é errado falar isso, Não, sabe? é- Aí eu fico aham. naquela, o que é que a gente pode fazer? E a gente não tem solução pra isso, porque a gente tá vivendo essa fase extremamente, sei lá, né, louca desse Louca, país. Que você, E, pra você enfim. atingir uma pessoa, você precisa falar Exatamente. de algo que, no fundo, te atinge também, né? Exatamente, exatamente. E aproveitando isso, você lembra. Assim, E aproveitando isso, tomou no cu. Ai, amiga. Mas falando sobre tomar no cu, não é o tipo de coisa que a gente tem que ressignificar? Tem esse rolê também, não tem? Uhum, Igual a tem. gente ressignificou viado, bicha, o POC. POC. Uhum. POC é o exemplo mais clássico, né? Sim. Não sei se tomar no cu a gente vai conseguir ressignificar, eu só quero dizer que talvez as coisas tomem outro rumo nesse sentido. E não sei se as pessoas vão parar de usar essas coisas, só que o importante é a gente não ser atingido. Pra mim, alguém me chamar de viado não me atinge tanto quanto a Não. pessoa fingir que, ok, tudo bem, eu te aceito, Sim. por mais que você seja um pecado, entendeu? Pra mim isso é muito mais pesado Uhum. do que ela chegar pra mim e falar, Total. é viado. Porque viado eu já tratei isso em Total. mim, entendeu? É uma não validação, né? Ela falar que, tipo, beleza, eu te entendo e tudo mais, mas. Mas... É uma não validação Exatamente. disfarçada de, eu aceito sim, mas na verdade não. É muito pior a pessoa ter medo de me chamar de viado, mas chamar o amigo de viado como forma pejorativa. É. Eu prefiro que a pessoa me chame de viado, mesmo porque eu sei que eu sou, entendeu? Do que se refira a outra pessoa de forma pejorativa como viado. Sim. Né? Sim. Uhum. Total. Eu tenho uma coisa assim hoje em dia que eu nem me importo com essas coisas de olhares, as pessoas que elas estão achando de mim ou não importa, não me afeta em nada mesmo, assim, sabe, hoje em dia. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, é quando você conhece um homem hétero. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem Ai, é sempre ruim, amigo. mas é bem escandaloso assim. Aí você tá no final, aí vocês estão num bar com várias pessoas, vamos dizer assim, ou numa festa, ou em qualquer lugar. Aí, fulano mora perto de você, dá uma carona pra essa pessoa, a pessoa faz de tudo pra não te dar carona. Uhum. Porque Ai, que acha que horror. vai rolar alguma coisa, porque Sim. fica com medo que você vai dar em cima. Lá. Aí você fica naquela, porra, puta que pariu, né? Aí eu disse, não, gente, eu vou de Uber. Sem contar que é uma autoestima que eu queria ter, né? Tem um Exatamente. GIF que eu vi hoje no Twitter que é o tipo. É um diálogo assim. É uma pessoa contando pra um hétero, né? Mas na verdade é um GIF de duas mulheres conversando. E aí a mulher falando assim: Olha, eu sou gay. Aí o hétero, tudo bem, mas eu não vou dar em cima de você, tá bom? Aí tudo bem. E aí a mulher vira e sai andando, que tá representando o hétero, e ela começa a sair com um sorriso assim, ó. Chorando. E começa a ficar triste, porque, tipo, a autoestima realmente, né? Tipo, eu tenho um amigo viado. Aí eu acho que rola muito disso, assim, tipo, não quero que você tenha liberdade comigo, mas ao mesmo tempo, nossa, como que você não me acha a maior pica das galáxias, o cara Ou mais o que as foda pessoas do vão mundo. achar que porque eu tô andando aqui com você, ou o que as pessoas vão achar. É muita insegurança também, né? Vamos pensar. muita assim, Mas né? sabe um rolê que eu sempre fiz, assim, meio reverso nesse esquema? Porque, né, eu estudei no Jardins, aqui em São Paulo, um colégio lotado de hétero, era o único viado da sala, então era difícil. E aí, o que eu comecei a perceber? Se eu usava ou eu era a bicha muito legal, que felizmente não tinha essa questão de falar sobre, né, possíveis encontros sexuais, ou eu esperava, assim, quando o cara era bem escroto mesmo, desses que pensa desse tipo, eu fazia a questão de ser a bicha escrota mesmo nível, assim. Então, tipo, olhar pra ele com uma cara de, ai, amor, é você? Sabe, tipo, se respeita e me respeita, sabe? Eu não vou pegar você. E deixar meio claro essas trocas de local, justamente por conta disso. Porque
o constrangimento que a gente passa em situações como essa, eles nunca sabem como é que é. E aí, inverter o constrangimento pra eles era meio que viu agora como é legal? Mas você é corajosa, né, bicha? Porque Ah. eu tinha medo de perder meus dentes. É que, infelizmente, os héteros que eu tive nos espaços que eu tive, assim, que, né... Eram uns bosta. Não, era hétero bunda mole, nesse Aham. sentido, assim, sabe? De não é ser o cara que ia levantar a mão pra mim e eu falar bosta. E eu não sou uma bicha pequena, né? Então também não rola de vir levantar a mão pra mim ou fazer alguma Primeira, coisa, né? sabe? Aham. E aí já rola meio que um certo respeito, assim. Mas o que eu acho engraçado, na verdade, é hétero quando ele vai te cumprimentar ele não sabe o que fazer. Uhum. Nossa, amigo, sim, é engraçado, né? Chega a ser engraçado. Dá um Que exemplo. mistura tudo, do tipo, ou ele vai, assim, né, porque tem alguns que são mais cabeça aberta que vão dar um beijo no rosto e tal. Eu tenho até amigos ótimos que fazem isso com uma certa constância. Mas tem uns que eles vão e aí, tipo, ou ele vai naquela cumprimentada de hétero mesmo, da mão, e aí ele não sabe se ele dá a mão ou se ele dá aquele abracinho meio tosco, que ele fica naquele, ok, cheguei num Um abracinho. robozinho, assim. Eu amo aquele abraço que a mão fica aqui no peito, porque ele ia dar a mão, na verdade, mas aí você abraçou. Aí fica Aí a a mão no mão meio do fica- abraço, é. é horrível. E aí, além disso, tem também o hétero que ele não sabe, tipo... porque é muito engraçado. Ele tem esse meio termo da pessoa que sabe lidar. Tem o extremo, que é o cara que te trata exatamente como ele trata uma mulher. E tem o cara que te trata exatamente como se você fosse o cara mais bronco do mundo, que é amigo dele. Então eles não sabem lidar com, tipo, Eu tenho o que tá ali. Eu tenho uns amigos que são da Gaviões da Fiel. que é a torcida do Corinthians, né? E aí eles são bem chucros. Beijo, Marcos! Beijo! Ele nem vai ouvir, mas eu vou dizer que eu falei dele. E aí... E eles são todos assim. Eles chegam, e aí, mano, beleza? Sabe? Assim, e aí eu faço questão de muito ser bem... engraçado Aí eu faço ver questão hétero. de ser bem estereotipado, bem Vera Verão, quando eu cumprimentar eles assim. E aí, Bia? Aí... Que eu nem faço isso. E aí eu faço questão, porque aí eles se sentem muito mal. E aí eu fico lá e vou assim, mas eles são pessoas ótimas, assim. É muito engraçado ver, tipo, a situação que um hétero fica quando ele não sabe como te tratar, porque você fica pensando assim... O que será que tá passando nessa cabecinha aí? O que será que tá rolando? Mas também tem muito... Eu tive a sorte de, esses dias... eu ando com um círculo de héteros muito ok, assim. Muito... Até convivo bastante com eles. E um deles, uma vez, ele tava contando uma história. Ele foi dar um exemplo. E aí, olha só como a nossa cabeça funciona num jeito... Que eu achei isso demais, mas na verdade não era pra ser nada demais. Porque assim, eu fui tão menosprezado e atacado por hétero, homem hétero, a minha vida inteira, que quando eu ouvi um negócio desse, eu falei, caralho, esse cara é muito foda, quando na verdade ele é só ok. Ele tava fazendo assim, ele ia dar um exemplo de alguma coisa. E ele falou assim, fi, por exemplo, eu e você a gente namora. E ele tava contando uma história, tipo, acho que era pra falar sobre Facebook e status no Facebook. E ele falou, eu e você namora. Eu falei assim, caralho, essa é uma pessoa que não tem medo. E a gente tava numa roda, que assim, Ele a usou um maioria era exemplo hétero. homofetivo. Tipo, ele não procurou a primeira Ai, mas menina. Isso emociona, gente. Não é? Emociona, é Aham. pesado. E aí eu comecei a procurar, tipo, tinha menina hétero na roda, que ele podia ter falado. Eu falei, caralho, mano, é o Dalai Lama aqui, tá ligado? É o Aí próprio Dalai Você Lama. tá vendo como a gente se surpreende com migalhas? Era pra ser tipo uma coisa normal, né? Igual tomar no cu. É. Se tomar no cu não fosse uma coisa ofensiva, que usasse pra ser ofensivo, a gente... a utopia é essa. Vamos todo mundo falar as coisas sem que elas tenham cargas pesadas. Mas, nesse momento, eu falei, puta merda. Eu nunca vi um amigo hétero meu dar um exemplo disso. E é sempre procurando... Mesmo que seja a pessoa que mais me trate bem e que não tenha resquícios de masculinidade tóxica, que sempre tem, mas mesmo que o nível seja baixo, é sempre dando exemplos, sei lá, de casais normativos, né? Tipo, eu e fulano. Não, é uma pessoa que namora, não usou o exemplo da própria namorada. Ele só tava conversando comigo e ele falou isso de uma maneira normal. Eu falei... Gente, a minha cabeça Pra explodiu. frentex, né? Tem dia que eu paro e penso, às vezes eu tô no banho e penso nisso, eu falo, gente, do nada eu começo a pensar assim, no transporte público, meu Deus. E aproveitando até o gancho, você acha que a questão toda, ela tá ligada diretamente com a masculinidade tóxica também? Imagina, B, masculinidade tóxica, o que tem a ver? Isso nem Sim existe. que tem a Não ver. existe.
Eu acho que tá ligado com tudo. Não sei, eu acho que existem duas vertentes. Se bem que se a gente for a fundo, o machismo é a raiz de tudo, né? Uhum. Eu penso muito na religião como um grande problema. Mas a religião tá entrelaçada ao machismo, né? É muito estrutural isso. É tudo um grande problema. Sim. O que a gente faz pra resolver, Caco? Ah, sei lá. Terapia. É a gente que tem que se tratar, porque o mundo não vai se resolver tão fácil. Ou a gente se resolve. Eu já ia falar só matando todo mundo. Aí você falou terapia, eu falei, bom, menos mal. Vamos devagar. É mais fácil. Mais fácil. fácil. Mas eu tive foi uma situação que eu ilustro muito isso, porque assim, eu tive uma formação, né, espiritual, religiosa, dentro de um colégio católico, embora nunca seguisse, mas eu desde muito pequeno tô dentro do espiritismo em diversas formas. E aí, depois disso, eu fui parar na Umbanda, né, por conta de caminhos familiares também, eu fui parar na Umbanda. E assim, todas as vezes que eu ia pra centro espírita e tudo mais, tem um momento de triagem onde você fala alguma coisa, seja kardecista ou não, você fala alguma coisa, você conta alguma coisa e tal. E eu era uma bicha sofrida na época, eu falava de relacionamento, de tipo, queria achar um relacionamento, pipipi, pau, mas assim, pelo medo de falar disso abertamente, eu falava muito a gênero, né? Então, vamos lá no discursinho a gênero. E aí, sempre quando eu falava no discurso a gênero, pra ver se tinha alguém ligado, né? Pra pessoa se ligado, tipo, vamos mudar o discurso, ninguém nunca falava nada, assim. Eu já cansei de ouvir, não, que você vai encontrar a mulher da sua vida. E eu, tipo, kkk. Aí, até que a última vez que eu fui na Umbanda e tudo mais, eu não falei nada. A mãe de santo não foi brifada, ninguém da minha família falou nada. Aí ela virou e falou assim... A mãe de santo não foi brifada. Tem que levar um briefing. O que é um publicitário, né, gente? Pelo amor de Deus. A mãe de santo não foi brifada. Imagina a mãe de santo fazendo uma reunião de follow-up depois. Um briefing para uma mãe. Vamos fazer um follow-up Mãe de santo aqui, tem um olha. Trello com todas as pessoas que ela vai dar o passe. A mãe de santo Esse aqui, o Caco, já deu o passe. Aí ela muda assim. Aí muda. Aí muda a aba do trem. Aí vai lá e faz o follow-up. Olha, se ele chabaçou aquele ali, não gostei, é isso. Aí ela virou, assim, falou, você namora? Eu, tipo... sabe das coisas. Aí ela virou e falou assim... Ele ama muito você. A hora que falou ele ama muito você, eu acho que eu só não caí da cadeira, porque foi muito, assim, mas... Nunca tinha passado por uma situação onde eu ouvisse dentro de um espaço religioso, tipo, ele... Sabe, pra se referenciar a interesses românticos e tudo mais. E ainda da maneira como foi falado, por que foi falado, e né, toda a mensagem que veio logo em seguida disso, foi um negócio muito foda, que me fez ter um mínimo de esperança em relação à religião nesse sentido, sabe? Eu acho que Mas na Umbanda isso é muito mais comum. é mais aberto isso aí, e mais... Até porque tem muita mãe de santo, pai de santo, que são LGBTs. Tem muita presença trans também dentro da Umbanda e tal. Em alguns lugares ainda é mais foda, principalmente lugares que, né, a maioria da Umbanda é branca. Mas tem todo esse rolê ainda, eu acho que é um caminho, sabe? Eu acho que diferente, por exemplo, não estou criticando novamente, mas diferente do catolicismo e da igreja evangélica, eu acho que é um ponto que... Aí sim eu acho que entra muito mais... Na questão da Porque masculinidade tóxica com a religião e A raiz e do preceitos. cristianismo é essa, né? A raiz do cristianismo é um homem branco, viril, que está acima de todos nós e que fez nós a visão dele. E a visão dele não, é a imagem dele que... Ó, agnóstica no rolê. não, eu tenho as minhas crenças, mas Madonna não conta. é meio de... Aqui, ó, fazendo a sinal da cruz, pensando na Madonna. Mas o Jesus preto, ela tava certa, enfim. Exato, não é? Então, Pelo mas, menos isso né, tá ok. Mas disso que a gente tá falando de religião, tocando mais uma vez, se você não ouviu o episódio de religião do Pocket de Cultura, ouça, que é muito, muito bom, a gente toca sobre esses assuntos. Que belo gancho. Não é? Eu tô muito divulgadora, né? Todos os episódios eu tô fazendo algum falando. Um arraste pra link. cima. Um arraste pra link. cima de áudio. Mas é isso, tipo, a imagem do homem branco, viril, do cabelo liso, forte, e que fez todo mundo a imagem dele, porque, né? E aí fez a mulher numa costela de uma pessoa. É basicamente isso. Mas eu acho que a questão da religião, ela tem... Sem críticas, tá, gente? gente... Foi tudo São sem reflexões críticas. que a gente joga, Joguei aqui, pensa né? aí. Mas assim, tem coisa pra criticar também, ué, tá tudo bem. Não, tô brincando, eu sou super crítico, inclusive. Mas eu acho que a questão
da religião tá muito atrelada à homofobia cordial. Por quê? Porque o contexto religioso que a gente tá vivendo, pelo menos no Brasil, a gente sabe o poder que as religiões têm, é muito de uma agressividade cordial. Sim. Elas condenam muita coisa fingindo que, na verdade, amam aquelas coisas e querem o bem daquelas coisas, entendeu? A homofobia é só uma dessas parcelas. Por isso eu acho que nesse contexto de cordialidade, a religião é um problema muito grave. Aliado à masculinidade tóxica, né? É por isso que quando eu vejo essas histórias em Twitter, em Facebook, de pessoas dando testemunho, falando que era transexual e aí voltou a ser uma pessoa cis, hétero, é muito triste e é muito cruel, mas assim, eu não culpo a pessoa. De jeito nenhum. Porque a gente tá num momento super fragilizado quando você se descobre LGBT. E aí tem só uma instituição que te acolhe. Mas ela te acolhe pelos motivos errados. Te acolhe Com outras poréns, intenções. né? Porém, É. ela te acolhe você tem que seguir algumas coisas Sim, pra ela te acolher. ela te acolhe porque ela quer mudar você. Entendeu? Então ela não te quer acolhe, né? Ela quer te Exato. consertar, né? Em muitos casos é consertar. E aí uma pessoa extremamente fragilizada, uma pessoa que tá carente de afeto porque ela foi excluída por todas as outras. É óbvio que ela vai abraçar essa oportunidade, entre aspas. E uma né? pessoa que sabe que provavelmente se ela não se render a isso, ela vai cair na rua. Exato. Pode precisar, sei lá, recorrer à prostituição, não vai ter o que comer, não vai ter onde trabalhar, não vai ter família, não vai ter amigo, vai fazer o quê? E é muito triste, porque é isso, a homofobia cordial, ela desarma a gente. A gente não consegue prever, a gente não consegue atacar diretamente, porque ela vem acontecendo de forma carinhosa e de forma aconchegante, entendeu? E aí quando você percebe, você tá achando que você é errado. Quando você falou isso e a gente falando aqui, eu lembro muito do que a minha prima me disse no dia do exorcismo. O quê? Rolou. Amada? Beloved foi. Dá um preview pra... Os fãs do Danilo Pock Flores, já estão sabe? cansados de ouvir essa história. É que o Felipe sempre usa a carta do exorcismo. Me dá fome. E dá fome. Ele é a própria Emily Rose. Ai, O que exorcismo medo. rolou real. É. E eu entrei nessa casa. Meu Deus. Mas foi por causa da minha sexualidade mesmo. A minha mãe, enfim, transformou a minha vida num grandíssimo inferno quando eu tinha 15 anos. E uma das tentativas de cura foi um exorcismo com um cu. Eu falo exorcismo porque é Com eu não quis cortei no meio, era um culto! Ai. Um culto! É que eu fico me interrompendo. Minha cabeça funciona muito rápido. Eu falo exorcismo porque é a palavra mais próxima do que eu vejo disso, mas ela basicamente chama. Não é exorcismo porque não é católico, né? Essas coisas. No Zocruz e Água Benta e tal. Mas era uma igreja que tava lá dentro, gritando meu nome, dentro da minha casa, gritando meu nome. E aí, quando eu trouxe essa história de volta, porque eu lembro muito da minha prima batendo na minha janela e falando assim: Felipe, a gente tá aqui pra te ajudar, a gente tá aqui pra tirar isso de você, pra fazer você voltar pro caminho do bem. Essas coisas, entendeu? Então, eu lembro muito dessa... Porque, ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo não era uma coisa boa, que não podia ser uma coisa boa pra mim, eu tive dúvidas ali. Porque, assim, e o que eu vou fazer daqui pra frente se eu não seguir todas as cartilhas aqui dentro de casa, né? Qual vai ser o meu destino? Tipo, eu me recusei a participar, me tranquei dentro do quarto, apesar de eu ouvir tudo que tava acontecendo do lado de fora. Só que eu era um jovem que tava preso num lugar que, assim, eu não tinha pra onde Sim, correr. se fosse uma pessoa mais confusa do que você estava, É, exatamente. teria Quais sim- caminhos teria teria Quais sim- caminhos é. teria tido, exatamente. E eu esse assunto de homofobia cordial é assim, eu acho que não posso falar todo mundo aqui dentro da mesa passou porque o Caco tem outra história, o Hilário, Eu o José. até passei, mas não É. tão assim. Mas eu fico pensando, caralho, quando a gente começou a conversar sobre isso, o tanto de vezes que eu ouvi que as coisas eram pro meu bem, que as pessoas me amavam e que elas nunca iam me deixar de lado, mas eu tinha que prestar atenção nos caminhos de Deus, coisas do tipo, sabe? E o quanto que isso influenciou nos meus dias dentro da casa dos meus pais, da minha mãe, dos meus pais não, da minha mãe. Tipo,
o quanto isso perdurou até eu falar assim, não, eu preciso sair daqui. Porque ao mesmo tempo eu tava me sentindo preso lá, sabe? O tempo inteiro. E aí eu comecei a ficar lembrando, tipo, de primas minhas que, sei lá, falaram que a culpa do câncer da minha mãe era minha, só que só que ainda assim ela me amava. Tipo, coisas desse tipo, sabe? Nesse nível de pressão. Porque acaba se tornando uma pressão, né? Porque você tem que corresponder àquilo. Porque, porra, a pessoa te ama, faz tudo por você. E aí você vai fazer o quê? Você vai continuar sendo viado? Né? Tipo, ai meu Deus, eu continuo sendo viado, o que eu faço? E aí eu me reservei no máximo possível, me tranquei dentro de uma história falsa e segui minha vida até onde eu consegui. A sorte mesmo que eu tive foi de ser uma pessoa muito, tipo, ter essa sorte de conseguir levar pra frente a vida e não terminar de ser uma história trágica. E a gente sabe que a maioria das histórias não são como essa, né? A maioria das histórias são tristes. Sim. Eu tava até pensando nisso, a gente tava falando de... Que inclusive vou estender a pergunta depois pra roda, pra todo mundo contar uma situação, inclusive se tiver mais uma também. A primeira... Eu tava pensando nisso porque foi as primeiras vezes onde quando eu comecei, tipo, eu me assumi com 16 pra 17. E foi meio um lance, tipo... queimando floresta, assim, sabe? Tipo, foi foi pra todo mundo, quando foi pra todo mundo, não teve nem o que fazer. E eu lembro em vários momentos, porque assim, da minha família uma galera já tava sabendo, porque minha mãe virou e falou assim, olha, eu não quero que ninguém fale um A dele, então estou eu falando primeiro. Que, né, na época foi bonito e tudo mais, foi interessante, mas eu gostaria de ter tido um momento pra fazer isso, porque teria gente que eu nem teria contado, por exemplo. E o processo de ter que sair... Que assim, eu passei por isso familiarmente, de ter que sair do armário, tipo, depois de já ter sido tirado do armário, nesse sentido, pela minha mãe, contando pras pessoas, porque ela sentia necessidade, eu me vi numa situação de ter que sair do armário novamente para mesmas pessoas que estavam ali, porque era contado, tipo, e aí, né? Era do tipo, tá, beleza, você é viado, mas e aí? Como é que foi isso? E isso eu vejo também como uma questão de homofobia cordial, sabe? De você expor a pessoa a contar como foi a trajetória dela. Como se fosse o que ela pública. passou. Exato. O que ela passou, sabe? Pra você entender e poder racionalizar como, tipo, não, beleza, então ele é viado, tá tudo bem. Sabe? Não, porra, não é por aí. E isso eu percebi, assim, tipo, depois que eu tava, sei lá, na quarta, quinta vez, contando de novo como tinha sido o processo de eu me entender viado e por que eu tava saindo do armário, eu falei, caralho, que bosta. E eu acho que isso tem um pouco também, sabe? De como esse tipo de processo, por não ser um processo entendido e antigo das pessoas, né? Tipo, ainda é um choque para as pessoas sair do armário, ainda é uma questão sair do armário, ainda é necessário que a gente saia do armário justamente para dar visibilidade, entre outras coisas. Mas esse processo todo, se você se vê numa situação de você tá tendo que repetir a sua história várias e várias vezes para pessoas que não necessariamente teriam necessidade de ouvir isso, é uma microagressão, sabe? Eu também acho que é uma agressão. Meu caso é completamente diferente do seu. Eu nunca me assumi pra ninguém da minha família, só me assumi pra minha mãe. E minha família inteira... Metade da minha família ignora o fato de eu ser drag, de eu ser gay. Outra metade super sabe de tudo e me apoia e blá blá blá. Mas eu penso muito em homofobia cordial, em outros casos que eu vivi, que eu acho que são casos que a gente tem que... Não vou dizer aceitar, mas que tipo, ok, eu prefiro isso do que outra coisa. Que é no trabalho, sabe? No trabalho eu lembro de inúmeras vezes. E tipo, hoje eu dou graças a Deus de eu trabalhar sozinho dentro da minha casa. Porque posso usar pijama também, mas porque você não precisa conviver com a homofobia cordial, né? Sim. Que é você saber que as pessoas ali te odeiam e que só te tratam bem, que só te incluem nos rolezinhos porque você tá ali no meio deles e é obrigado a isso, sabe? Pra mim isso sempre foi muito traumático. Mesmo eu sendo do meio da publicidade, que é um meio que todo mundo acha que é todo mundo descolado e blá blá blá, é tudo uns machistas, escroto. Sim. É péssimo, gente, péssimo. E a gente precisa ficar de olho nisso, viu? O meio publicitário tá indo por água abaixo, é horrível. E as bichas nesse meio tem que se unir, né? Porque as bichas muito heteronormativas nesse meio também me irrita mais ainda. Eu tenho enfrentado algumas questões justamente por conta disso, assim. Em alguns momentos eu percebo que a fala... ela não é inclusiva de algumas bichas em meio publicitário. Aproveitando, né, pra falar mal da publicidade, que é um hobby, eu amo.
eu percebo a falta de inclusão das bichas, assim, tipo, de uma maneira bizarra. Desde ter que virar e, tipo, teve um rolê, assim, eu não vou entrar em grandes méritos da questão, mas teve um rolê que eu tive que explicar pra bicha que, tipo, cara, não tá ok você virar e falar sobre peso, sabe? Numa roda assim, sabe? Você virar e falar que você tá gordo com o tanto de peso que você tem, é desnecessário, sabe? E acho que... Gordofobia cordial, né? Exato. E Que aí tem história pra... A homofobia, aliás, a gordofobia cordial, assim, ela acontece de 5 em 5 minutos. Tipo, até de alguém recusar sentar do seu lado num ônibus a coisas piores. E aí é meio isso, assim, eu acho que falta um pouco de noção das bichas do meio publicitário em geral sobre empatia e o que atravessa o outro, porque eu acho que muitas vezes para muito no começo. E eu acho que isso também é a podridão do ambiente de trabalho, sabe? Porque, querendo ou não, tem ainda essas pessoas que acham que estão se dando respeito não falando sobre certos assuntos. Estão se dando respeito não sendo explícita sobre relacionamentos ou coisas do gênero, que eu acho que, assim, cada um tem seu modelo de vida e como se reservar das coisas que quer reservar. Mas eu acho que quando chega num ponto onde você não faz isso por medo de ofender alguém, né? E esse alguém não deveria estar ofendido por isso, eu acho que é meio esse rolê, sabe? Do tipo, como a gente se modula pra caber em certos formatos que não fazem parte da gente. Eu tenho uma história, que eu sou uma publicitária antiga, né? É uma história de 10 anos atrás, quando eu trabalhava em agência. Trabalhei em agência até um ano e meio atrás, né? Mas, enfim, eu trabalhava numa agência cheia de héteros. Inclusive foi um amigo meu hétero que conseguiu trampo pra mim lá, muita gente boa. E só que tinha um chefe, o chefe era bem novo também, né? Mas beleza, era um ambiente divertido, me divertia com os héteros lá e tal. Só que é hétero, né, meninas? Não precisa explicar muita coisa. Todos eles usavam, eu trabalhava numa sala onde era eu de bicha, mais 4 héteros, eu acho, homens héteros, e uma mulher hétera. Beleza, a mulher era minha superior, super minha amiga, adoro ela. Inclusive evangeliquíssima, nunca tinha conhecido um gay na vida, eu fui o primeiro gay, a gente virou muito amigo. Enfim, por isso eu não acredito muito nas coisas de religião, ser uma coisa tão ruim, mas isso é outro rolê, né? Mas enfim, todos eles usavam fotos de mulher gostosa nos monitores. Todos eles usavam, sabe? Os héteros faziam isso. Eu não ia fazer isso, né? Mas até que um dia eu resolvi testar. Falei, ué, todos eles conseguem usar aí as fotos das gostosas? Vou colocar a foto de um homem aqui no meu monitor. Coloquei. Mas não era nem a foto de um homem gostoso, né? Essas coisas pornográficas, não. Era uma foto, assim, tipo, rosto e tal, de um modelo Tumblrzinho. Eu era viciada no Tumblr há 10 anos atrás. E uma foto em preto e branco, tem até hoje essa foto. Coloquei lá. Tudo bem, tudo bem. No dia seguinte, a minha chefe, a Juscelia, chegou pra mim e falou assim: ai, o nosso chefe tá pensando em colocar um papel de parede padronizado pra toda a... Daí eu falei assim, por quê? Dele, ele acha que vai ficar mais bonito os monitores e não sei o que lá, não sei o que lá. Daí eu falei, entendi. Tipo, já fazia mais de um ano que eu trabalhava lá, sabe? Isso não existia. Foi no dia que eu mudei o meu papel de parede pra fazer igual que todos eles faziam, que eles colocavam aquelas loironas bem gostosas, estereotipadas de macho, sabe? No dia que eu fiz. E é Faltou muito ser uma sutil. mulher e um carro junto. Não, mas era bem isso. Bem, sem contar o dia que eu trabalhava com 2 monitores, né? Daí um dia eles fizeram uma coisa que é aquele tipo de piada que você, quando é gay, você não sabe o que você vai fazer. Eles colocaram a foto de uma mulher de perna aberta, uma perna pra cada monitor, bem no meio do meu monitor. E eu fiquei assim, eu lembro que eu achava eles tão tonto que eu já tinha uma intimidade com eles que eu não achava aquilo, não fiquei mal como eu ficaria hoje em dia se um desconhecido fizesse isso. Mas eu pensei, nossa, essa gente é tão tonta, sabe? Tão preguiça. E pra eles era tipo uma brincadeirona, era uma coisa tipo, estamos piadona, né? É a piadona, tipo, você é nosso brother, a gente brinca com você, mas tipo, não. Tem uma frase que explica muito isso, uma frase que eu li, não lembro onde foi em algum desses Instagrams de frases, não motivacionais, mas... Sabe aquelas frases que é tatuada na pessoa e é uma frase, tipo, muito... Positividade, good vibes. Não, mas essa ela falava assim, nenhuma piada homofóbica era engraçada, eu só ria de nervoso, tipo, só ria de medo, era uma coisa do tipo... Ai, que E é verdade, não é? Exatamente tipo, isso. Quando porque a gente acabava rindo, né? A gente tinha que rir. Ou era por medo, ou era porque a gente não sabia o que fazer, ou era porque...
se você demonstrasse qualquer tipo de... Mas acho que nesse dia eu ri da cara deles. Aham. E eles achando que eu tava rindo da situação. Porque eu já era mais maduro, não sei. Com eles, pelo menos. Hoje é exatamente isso. Da piada em si a gente nunca ri. Ou ri de quem fez, porque a pessoa foi idiota. Escrota. Aham. Ou ri de nervoso mesmo, quero fugir e morrer. Quero me E aí só esconder. piora quando a pessoa faz a piada escrota, homofóbica, aí fala assim, mas tô brincando, viu? Não sou preconceituoso, não. É. E dá um tapinha no seu ombro. Nossa, exatamente. Eu Exatamente. ouvi, né, nesses rolês héteros, de muitos amigos héteros, eu ouvi uma vez que foi assim, eu nunca me admirei tanto por uma resposta rápida e desaforada na vida como foi essa. Que um amigo meu virou e ele fez algum comentário e, assim, era uma coisa que eu não tinha gostado, mas não era nada, tipo, não era nada nesse contexto. Aí ele, ô, Caco, para de viadagem. Aí eu parei, olhei pro relógio, falei, caralho, na época, né? Caralho, velho, 26 anos. Não dá pra parar de viadagem agora. Aí ele ficou tipo, eu falei, você pediu pra parar de viadagem? Não tem como, Dá. tá ali. Aí ele. Aí, tipo, sabe quando a pessoa cai a ficha e ele fica com a cara de, eu fui idiota. Porque isso tá tão no automático que as pessoas, elas não prestam mais atenção no que elas estão falando. E, tipo assim, agora tá a moda de homem hétero falar viado, né? Tipo, não chama mais de cara, de mano, de... É tipo, e aí, viado? Mas é o viado, tipo... Agora parece que eles oi. ressignificaram viado pra eles. É um oi. Porque assim, os viados não tem um minuto de paz na vida, porque quando a gente ressignifica, vai lá o hétero e ressignifica pra eles. Não, Apropria. vai lá hétero e apropria. É, tipo assim, e aí, viado, não sei o quê. Aí você só fica assim, oh meu Deus. Ai, e agora? Como que eu explico? O que eu falo? Mas ainda é melhor eles terem se apropriado e usar isso do que eles usarem isso só pra ser legalzão com a Sim, gente. sim, Porque eles exato. veem a gente se chamando de viado. Isso é uma coisa que me irrita também. A pessoa daí chega lá e vou chamar de viado também pra eu ser legalzão. Gente, não chama ninguém de viado. Assim, se você não tiver, tipo, o extremo da intimidade com a pessoa e for, tipo, muito amiga dela, a ponto, assim, de ser irmão, e a pessoa te deu um ok pra fazer isso... Temos ouvintes héteros aqui, temos, né? Alguns. O biscoito é o amigo do Caco. Não façam isso. Então, assim, tentem, né, respeitar o espaço do outro, porque é aquilo que a gente disse, tipo, às vezes a gente não sabe nem decifrar se é Exatamente. o que tá ali, se é com carinho ou se é só um jeito de alfinetar, sabe? Porque tem muito isso também. Porque, além de tudo, quando você é gay, principalmente quando você é adolescente, você tem que ficar decifrando a intenção dos outros. Porque você tá num espaço que não é seguro ainda, na maioria das vezes. É meio peneirando a homofobia. É. Tipo, Você opa, tem que isso ficar, foi, isso não foi. O que ele quis dizer com isso? Mano, quantas vezes eu já fui pra casa com, sei lá, alguma coisa que algum menino na minha sala falou... E eu não sabia decifrar o que era aquilo, se ele tava sendo ofensivo com alguém, ou se ele tava, tipo, ameaçando de alguma forma. E eu ia com aquilo, uma preocupação gigantesca na minha cabeça, porque quando a gente é adolescente, eu não sei quem não é LGBT, provavelmente não deve passar por isso. Deve ter tido uma adolescência incrível, maravilhosa, perfeita. Um brinco. Agora, a gente que é LGBT, qualquer coisinha é um sinal de perigo, né? Você vai pra casa assim, meu Deus do céu, eu falei aquilo errado? Mas será que ele deu a entender aquilo? Será que as pessoas amanhã vão me zoar? Será que não sei o que lá? Será que eu ter dado um abraço no meu amigo por afeto? Meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí isso parece que é um grande problema, porque na verdade, pra sua idade E hoje a gente olha pra trás, beleza, não era grande coisa, mas aí você pensa que, tipo, quando você pega a sua memória infantil, você pensa, caralho, como a gente sofria, né? Por algumas coisinhas que deviam ser tão normais, e é por isso que a gente cresce já desgraçado na cabeça, porque assim, você não tem um segundo de paz pra imaginar como seria a sua vida feliz. Sim. E alegre, sem preocupação, sem, tipo, você ir pra um vestiário, quando eu fazia natação, ir pro vestiário pra mim era uma dor, era um medo. Foi meu maior bullying, na verdade. Com 16... Foi 15 pra 16, no primeiro colegial, eu me envolvia com um menino da minha turma desde a 6ª série. E aí, numa DR que a gente teve, ele me expôs pra sala inteira. E só que, tipo, da sala inteira foi escalando até que chegou no momento onde era o colegial inteiro. E a minha educação física, ela era primeiro, segundo, terceiro colegial reunidos. Então, dividia entre quadra, piscina e ginástica.
E aí, nesse primeiro momento, quadra eu sabia que era só os moleque hétero bronco e, tipo, jogar bola e tal. Eu falei, não, né? Não tô aqui pra isso. Aí, era obrigatório que todo mundo tivesse um semestre de natação. E o meu semestre de natação, tipo, ninguém fazia no inverno, né? E aí era, tipo, só pra o começo do ano ou o verão. E aí, nisso foi, tipo, de lei, assim, foi fazer natação. E aí, na época da natação era muito bizarro, porque eu comecei a sair tarde da piscina pra não encontrar com os meninos no mesmo horário que eu tava saindo pra, tipo, não ter essa coisa do, estou vendo paus. Embora eu já tivesse visto vários, inclusive no privativo. Mas era meio isso, assim, de, tipo, me distanciar dessa situação pra não ser exposto. Porque se eu, tipo, se expusesse, era uma situação que piorava ainda muito mais, sabe? E aí foi, sei lá, foi uns 4 a 5 meses de bullying diários, assim, de ouvir bullying homofóbico comigo e aquela coisa, eu não posso transparecer, porque se eu transparecer, eu admito que o bullying é comigo. E até mesmo esse rolê de modular, assim, de modular a frequência e como eu me comporto, o que eu falo e tudo mais, foi um rolê que precisou acontecer em função disso, assim. Então, se hoje em dia, sei lá, dá 5 minutos eu encarno um hétero e sai, é justamente por conta disso, porque foi muitas vezes necessário que eu, né, me normativizasse ali pra não sofrer alguma coisa. E eu acho que é essa bosta, assim, acho que de muitas vezes você ser LGBT e tá nesse processo, porque, querendo ou não, alguém sempre vai te pôr nesse lugar que você não tá mais e que você não precisa mais acessar, Sim. mas que de alguma forma vai ser jogado na sua cara como, tipo, E isso você vai cresce estar nisso com a de novo. gente que fica enraizado e é muito trabalho, muita terapia e conversa pra você conseguir tirar, porque, gente, eu sou uma pessoa 100% esclarecida já com a minha sexualidade, 100% pago minhas contas, não tenho medo nenhum de porra nenhuma acontecer. Vira e mexe, eu tô, sei lá, falando com um vizinho, eu falo, não, porque meu amigo, falando do José, que mora comigo. E aí eu falo, tipo, e aí É você para, automático. caralho, amigo. No automático, fui na lavanderia, já contei essa história aqui, eu acho. Fui numa lavanderia uma vez, entreguei lá a roupa pra pessoa lavar e tal. Falei assim, o meu amigo vai vir buscar depois. Tipo, eu podia ter falado namorado, sabe? Tipo, o que Inclusive, importa é pra essa importante pessoa? falar. Tipo, não é como uma pessoa. Não é Mas que é que a gente já tem medo da reação que ela pode é, ter, exato. né? E assim, é uma merda, porque assim, não é uma pessoa que, por exemplo, tinha cara de ser um risco. Que era uma mulher, primeiro que era uma mulher, né? Aí a gente já meio que alivia. Mas era uma mulher mais velhinha e tal. Eu podia ter falado meu namorado. E se ela olhasse com cara feia, foda-se. Não é como se ela fosse sacar uma arma ali na hora e me matar, sabe? Também não sei, né? Né, Brasil de nunca se Bolsonaro. sabe, mas, né? Mas vamos lá. Mas o risco ali acho que era menor. Só que tá tão na cabeça, assim, que às vezes vai no automático. E eu já sou uma pessoa mega. Tem um podcast que fala abertamente sobre isso. E aí, pra senhorinha da lavanderia, eu falei que o José é meu amigo. Namora há 5 anos o menino e ainda fica isso, porque a gente carrega muito disso. Porque são assim. Hoje parece que faz muito tempo, mas naquela época. Eu lembro de dos dias não passarem quando minha cabeça tava funcionando nesse medo, sabe? Nesses medos, nessa angústia. Então, o tempo não passava nunca e era agoniante, porque eu ficava dentro do meu quarto, preso, pensando, trabalhando aquilo. Como eu poderia inventar uma desculpa amanhã se eu, né? Tipo, se alguém mexesse comigo. Enfim, a gente cresce já sendo agredido, né? E aí a gente acaba se acostumando com isso também, porque... e aí é que a gente vai aceitando a homofobia cordial ao decorrer dos anos, porque qualquer sinal de mínimo afeto, mesmo que não seja com 100% de aprovação, se torna um ganho gigantesco. Sim. Porque a agressão já foi tanta que você já para e pensa assim, não, mas essa pessoa pelo menos ela não tá me xingando. Ela fala que me ama, de alguma forma. Então, já é um ganho pra mim. E a gente vai aceitando com o tempo e tem gente que morre aceitando esse tipo de coisa, né? É uma merda. Mas aí quando a gente entra nessa seara da, 2 episódios usando Seara. Seara seguido. da família, é pior ainda. Uhum. Porque uma coisa que o Danilo falou... Danilo. Eu falei assim, É meu feio. nome, tá rindo? Não, meu falei, nome. Eu vou E falar então, Danilo? o Danilo, a.k.a. Lorelai Fox, falou Seu gêmeo de sobre a pessoa da família ignorar quem você é.
O meu pai, ele ignora que eu sou gay. Tipo, ele sabe que eu moro aqui em São Paulo com o Felipe, que a gente dorme na mesma cama, que a gente divide aluguel, que a gente é um casal, mas ele nunca me pergunta sobre, entendeu? Quando eu vou visitar ele, ele nunca me pergunta como que tá o Felipe, ele não me pergunta como que tá a vida aqui com ele, ele não quer saber. Ele não quer saber, porque pra ele, Mas ele conhece o Felipe? conhece, entendeu? E, assim, é uma homofobia que tá enraizada ali, chega a ser uma homofobia cordial, porque eu fico assim, tá, ele me ama, mas ele não ama essa parte de mim, Uhum. que é quem eu sou, Total. né? Então eu preciso compensar de alguma forma pra, né, que aí começa Mas a gerar um monte isso de também coisa. acontece comigo. Tipo, meu pai é esse lado da família que Gente, a ele não voz de sabe vocês é nada. realmente parecida. Gêmeos, querida. Super gêmeos ativados. Gente! No final você fala, é nessa que eu vou, tá, José? É verdade, arrasou. Enfim, meu pai é esse lado da família. Eu tenho um irmão que é gay também. Uhum. Ele se casou. E foi, assim, muito problemático quando meu irmão foi se casar. Porque a gente falou, ok, a gente tem que contar pro nosso pai, né? Porque casamento não é pouca coisa. Ele foi se casar no cartório e tudo, né? E daí minha Mas mãe ele contou pro sabia meu... que seu irmão era gay. Não sabia, Ah, tá. ninguém nunca falou. Mas esse menino frequenta minha casa há 10 anos, sabe? É, tipo, Né? tava óbvio. Tá óbvio. Tem peruca pela casa inteira, sabe? Tem uma bichona. Só que nunca foi dito. Então fica nessa coisa de tipo, ai, ele aceita, mas prefere não falar sobre isso, que já quer dizer que é uma homofobia, né? Uhum. Só que daí eu viajo em dois mundos assim, tipo, isso é uma homofobia. Só que o que eu sinto? Eu também não aceito tudo que meu pai é, sabe? E eu sei que ele gosta de mim. Então, beleza. Dele eu vou aceitar isso. Só que da irmã de não sei quem, eu não preciso, sabe? Eu não preciso passar por esse desgaste. Meu pai vale a pena, é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu acho que a gente tem que fazer concessões, sim. Assim como eles fazem concessões também com a gente, sabe? Ah, É aí acho que eu super consigo importante equilibrar. você tá falando isso. Acho importantíssimo isso que você tá falando, desculpa te interromper, porque a gente não pode ser radical mesmo. Porque a gente vive em sociedade, entendeu? Sim. A gente não pode viver num radicalismo. A gente tem que aprender a fazer concessões para as pessoas. Principalmente, como você disse, se aquelas pessoas valem a pena. Ah, não é que a gente vai fazer concessão para todo mundo, vai chegar num lugar assim, tô no ambiente de trabalho, eu vou aceitar toda a homofobia de todo mundo. De forma alguma. Mas você tem que saber fazer concessões, você tem que saber em que momento aquela pessoa está para estar tratando aquilo daquele jeito também. E como é a desconstrução e a construção dessa pessoa também, né? Mas acho aí que você até- precisa entender ao mesmo tempo que você não tem que provar nada para as Exatamente. pessoas da sua família. entendeu? Exatamente. Parte importante disso é saber assim, tá, eu aceito isso dessa pessoa, mas em que ponto isso está te agredindo, né? Porque também a gente não pode aceitar coisas que agridem a gente, porque é assim que nascem relacionamentos abusivos, etc. Mas fazer concessão pelo bem de uma coisa que você sabe que vai além que não é ódio, que é falta de informação, que é criação, é de outra história, vem de outro rolê, sabe? Uma geração totalmente diferente da nossa. É uma coisa que a gente tem que aprender a relevar também. E é uma coisa que, tipo, vindo do meu pai ou vindo de família, é uma coisa que, nessa altura da minha vida e da vida do meu irmão, a gente sabe que isso é um problema que tá com ele, é do meu pai. Não é quando a gente é jovem que a gente se culpa pelos nossos pais acharem aquilo errado. Hoje em dia eu não me culpo. Se ele acha errado, eu entendo que é ele que precisa tratar isso, e não eu que preciso mudar isso, entendeu? Em mim. Eu acho que isso é um ponto importante pra gente conseguir começar a filtrar essa coisa. Sim, E totalmente. aproveitando o gancho, acho que um ponto antes de chegar no gancho, eu acho que também tem a questão do timing quando a gente vai falar sobre essas questões. Acho que muita gente está em processo de desconstrução e a gente tem essa urgência de querer que as pessoas acertem tudo de uma Exato. maneira muito rapidinha ali. E um processo não é rápido. Se pra gente é um processo demorado, pra muita gente que tá fora disso, principalmente em contato com todo o rolê, eu acho que requer um certo tempo, sabe? Pra você aprender a lidar, aprender o que falar ou não falar. Minha mãe é militante para um caralho, tá em rodas e rodas. Tava, inclusive, ontem no evento LGBT. Minha mãe dá mais rolê LGBT pra falar sobre militância do que eu. Mas, assim, de vez ou outra eu tenho que virar pra mãe e falar assim, olha, você errou um pronome. Do tipo, não é bem por aí e tal. Eu acho que isso é um processo que, se ele acontece com uma participação das duas partes, né, em contextos que são favoráveis, lógico. Mas se acontece de uma desconstrução das duas partes, você entender que o outro também tá chegando num processo, é um rolê mais fácil. Agora, sobre esse tema e drag.
Ai, amiga, aí a gente já entra na homofobia cordial dentro do meio LGBT, eu acho. Porque o que as pessoas têm de preconceito com drag, com gays afeminados no geral, e esquecendo o resto do mundo, pensando só no meio LGBT, nossa, eu não tinha nem parado pra pensar como isso. Você me trouxe agora uma bomba, uma provocação, amiga. Vai virar muito vai entrevistadora. lá, é nessa que eu vou. Mas aí é fortíssimo, né? Porque todo mundo acha drag incrível, blá blá blá, mas ninguém quer namorar, né? Por quê? Por que que ninguém quer a gay afeminada? Por quê? Né? Não, mas não tem preconceito, imagina. É só questão de gosto, não sei o que lá, não sei o que lá. É fortíssimo isso. Longe, né, de Vai- ser. Nossa. E eu não sei o que a gente tem que fazer pra desconstruir isso. Eu acho que a gente tá no caminho. Eu acho que a gente tá. É aquela coisa. O mundo tá convivendo mais com drags e os preconceitos vão caindo, né? Sim. Hoje em dia as drags estão aí pra todo mundo ver como é que é nosso trabalho mesmo. E tirar os estereótipos que tem. Mas pra arranjar macho é difícil, gente. Mas biscoitos à parte, né? Você que acabou trilhando um caminho importante de discutir isso com uma geração nova. Acho que vem muito de todo o processo. Acho que, inclusive, eu já te dei esse biscoito várias vezes. Do quanto você Não lembro, foi... pode falar mais, B. Fale, nunca é do quanto demais. você foi essencial pra não só entender todos os processos que aconteciam, tipo, dentro da comunidade, mas também pra exercer essa empatia de, tipo, Ai, que tá, eu bom. preciso me colocar no lugar de outra pessoa porque isso eu não passo. Então, como é que eu me porto já que eu não passo? Eu acho que o seu papel foi muito importante dentro da militância, da comunicação hoje em dia que a gente vê, porque através de você vieram muitas outras pessoas que vieram falar sobre isso e até mesmo a liberdade de outras pessoas de entender. Eu vejo, é muito maravilhoso, né? Minha mãe faz parte do Mães pela Diversidade e tal, e vira e mexe eu vejo alguma postagem assim, e é muito, muito legal quando eu vejo, tipo, vídeos muito antigos seus, assim, pipocando, sabe? Ai, Tipo, que medo. estão chegando nessa informação Aham. agora. E aí é meio que bom que estão chegando nessa informação agora, sabe? E até a Glória, né, a íntima, a Glória Groove, a Lia, até mesmo a Pablo falam muito disso, assim, de como o processo de aceitação, de entendimento do drag é muito complicado por conta da questão da homofobia cordial, assim, sabe? De, você é legal pra eu ouvir, pra eu consumir, mas pra transar e pra ter um relacionamento, talvez não, sabe? Porque a gente quer os machinhos, né? A gente quer o hétero no final, né? É isso que os gays querem. Só que eu acho que é um momento que a gente tá vivendo. Você fala que tá, o meu trabalho, é isso, mas acho que a internet trouxe isso, né? Da gente poder falar sobre quem a gente é de verdade, né? Acho que essa é a principal maneira da gente quebrar os estereótipos e os preconceitos que a gente tem. Mas... E o que eu vejo de mais legal também, no sentido de desconstruir essa homofobia cordial com as drags, é que mais pessoas estão querendo se montar. Mais pessoas entenderam que aquilo ali não quer dizer nada sobre quem você é. Ou quer dizer muito também, só que não quer dizer o que as pessoas geralmente imaginavam, né? Minha drag diz muito sobre mim, como pessoa e tal, mas não diz nada sobre eu dentro de um relacionamento, enfim, ou sobre o que as pessoas esperam de mim. É um rolê muito louco, porque é muito, muito mais machista daí, né? Porque tem tudo a ver com o estereótipo de uma mulher ali. Isso é muito complicado e pesado. E as gays, né, acham que é tudo desconstruído, é só porque gosta de drag, mas enfim. Ai, gente, pesou agora pra mim. Eu tava até vendo isso porque eu tô fazendo alguns experimentos com drag já faz algum tempo, mas eu sou, além de preguiçosa... Experimentos? Tem um cativeiro de drag, bicho? Que história é essa? Não, é do ele tipo- fica lá se maquiando e postando na internet. Bi? De treinando e vendo, porque assim, eu comecei a me montar por conta de uma questão no trabalho, porque assim, a drag do trabalho saiu da agência e a gente... Drag do trabalho. Onde você trabalha, amiga? Blue Space. É que assim, eu trabalhava numa agência de publicidade e lá tinha uma drag, que inclusive era a filha da Malona. Drag conhecida. A Malona tem 30 filhas também, né? Também. E aí, nesse rolê, começou que a gente resolveu fazer um lip sync battle, porque, tipo, rolou de eu e um hétero da agência, super gente boa, rolou da gente começar a fazer um lip sync de Bye 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 do N-Sync, os dois bêbados. Aí disso rolou o lip sync battle, do lip sync battle rolou a primeira edição, que teve essa drag que foi a RuPaul nossa, e aí ela virou e falou assim, gente, tô saindo da agência, vagou o espaço, vocês vão ter que se virar.
E aí, né, olharam na minha cara e falaram, você? Porque eu tinha ganhado o primeiro Lip Sync Battle. Aí eu virei a drag da agência pro evento. E eu nunca tinha me montado na vida, nunca tinha feito uma maquiagem completa na vida, mas assim, né, as piruetas, espacate e tudo mais de drag eu faço, numa boa. E aí foi tá, beleza, vou me montar. E aí no dia, inclusive, foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade. Ai, bem. E eu terminei a noite performando a Will Survive, que foi, né, uma Eu preciso construção. sobreviver, bicho. Uma Grande construção storytelling. maravilhosa. Aí, nisso, pra mim foi muito bizarro, assim, que eu nunca tive o acesso à arte drag de uma forma tão próxima. E nesse dia que eu me montei a primeira vez do I Will Survive, eu tava de hot pants e uma camisetinha e tal, mas assim, tava dando pra ver o meu corpo nitidamente. Safada, B, safada. É, tem que uma ser, tem pin-upzinha que safada. ser. Aí, a primeira coisa bizarra, assim, dessa questão toda foi o assédio. Que o tanto de homem que passou a mão em mim, ou fazia piada de duplo sentido, cantando, do tipo, meio brincando, meio sério, e eu fiquei tipo, caralho, que grotesco É isso. bizarro, tipo, é bizarro. E perceber que os caras estavam passando a mão assim, na moral, sabe? Apertando bunda e até enfiaram o dedo, assim. Tipo, eu falei, gente, onde vocês vão? E aí, esse processo todo foi me abrindo muito a relação com drag e tal. E hoje em dia, a minha foto mais curtida do Instagram é que eu tô montado. Que eu achei, E né? qual que é o nome da sua drag? O Brasil quer saber. É Laquisha, Laquisha. que né, queria que fosse o nome de uma mulher negra, poderosa. E é Maraj, por causa da Nicki Minaj, que o sobrenome da Nicki Minaj é Maraj. E Knowles, por causa da Beyoncé. Então é Nossa, tem Laquisha muita Maraj referência. Knowles. Muito difícil escrever, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Falei, bom, ainda bem que eu não faço sucesso com isso, porque não, eu tava fudido. B, nunca se sabe. Eu me arrependo de meu nome ser Lorelai até hoje, porque é difícil de escrever também. Então você encurte seu nome enquanto é tempo. Ah, inclusive, aproveitando, você deve estar exausto de falar sobre, mas conta aí Fala como é que sobre. surgiu e por que surgiu Tô Lorelai exausto, Fox. não. Eu só ligo um botão e repete. De tanto que eu repito. Já tá gravado. Eu trouxe aqui tá uma gravação, gravado. deixa eu dar play. Foi assim, eu me montava, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Conheço. Ih, falou de um Adoro a jeito. coxinha. A Né? coxinha, maravilhosa. Adoro a a coxinha, coxinha. é. Minha maior saudade é a coxinha É. de Sorocaba. E daí lá tinha um meio drag muito forte, assim, era um lugar muito fervido de bicha e tal, não sei o que lá. Tinha show de drag de quinta a domingo, isso há 15 anos atrás, né, gente? 15, 20 anos. E eu tinha um amigo que queria ser drag, só que ele tinha vergonha de se montar sozinho. Daí ele me arrastou pra me montar com ele. Falou assim, vamos participar do concurso juntos, não sei o que lá. Daí entrei. E escolhi Lorelai, por causa de Lorelai do Gilmore Girls, né? Que eu adorava naquela época, tava super no auge, assim. E o Fox é por causa da cantora Love Fox, gente. Cansei de ser sexy. Que tá Ou Cansei seja, de voltando. é ser aquela sexy. vibe ali 2004, 2005. É, bem isso. Eu Um comecei que bem em pegou 2005. de referências de lugares totalmente diferentes. Porque eu era, ao mesmo tempo que eu era delicada, eu também era bem doidinha no começo, entendeu? Então Delicada era e bem doidinha. isso. Era Lorelai era Fox, a drag alternativa. delicada e doidinha. Perfeito. Doidinha. Era alternativa, como se diz em 2005. Delicada Alternativinha. e doidinha. E você já encontrou Love Fox. A Love Fox? Eu já encontrei ela lá em 2009. Eu tirei uma foto com ela e tal, pedi um autógrafo pra ela. Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo sobre isso, que eu tenho até hoje o autógrafo e ela me deu um trident, que eu tenho até hoje, o trident que ela me deu. E foi muito feliz, ela foi muito fofa comigo. Mas agora eu quero ver ela de novo, ela vai voltar, voltar, né? é. Agora eu quero ver ela de Agora vai verdade. Quem sabe você não abre o show do... Imagina. Pensou? Ai, que pesadelo, gente. Eu não, eu quero encher a cara no show dela, é isso, quero me divertir. Quando a gente fez o programa com a Rita, ela falou que também mudaria o nome de drag dela, Sim, né? sim. Ela também Ah, mas Rita é bem mais fácil de... Porque a É, Rita é Von Von Hunt. Von Hunt, o Von Hunt é mais difícil. E tem. Aliás, vocês já decidiram o nome de vocês? de Não drag? decidi ainda. Não, também não. A minha qual que Preciso era pensar mesmo? mais. Era Guta. É. Guta, porque meu sonho ia ser chamado de Guto. Porque eu O sou nome dele Felipe é Augusto. E aí eu tinha esse sonho de malhação, de ser chamado de Guto. Mas tinha um Mas sobrenome. ninguém te chama de Guto? Não, porque eu sempre fui chamado de Fio ou de Lipe. ou de Eu vou te Fifo. chamar de Guto, então. É, então aí ninguém me chama de Guto. Aí a minha drag serviria pra. Todos os ouvintes agora iram lá chamar o Felipe de Guto. Guto. Aí eu falei que a drag ia se chamar Guta. Guta Enxuta. Guta Enxuta. Bom,
Temos mais alguma coisa pra falar sobre o tema? Podemos ir para as considerações. Considerações finais, né? Vamos dar aquela amarrada Último gostosa. recadinho, pode dar bronca, enviado se quiser, pode... Pode xingar também. Ai, gente, que horror. Eu não sou assim, Ela não. ela é paz, né? Ah, não sou paz, é preguiça. Eu já ia dizer, ela não é paz mesmo. Eu só acho que, sei lá, o recado principal é pra gente ter mais empatia e tá mais disposto a ensinar as pessoas do que a criticar elas. Principalmente na internet, é isso que a gente precisa. É isso. Foi um bom recado? Foi ótimo. Ótimo Foi recado. perfeito. E assim, pra você, gayzinho que está ouvindo aí, você lembre que você também pode ser um praticante de homofobia cordial, então tome cuidado, tente entender, ouça Pocket Cultura, assista aos vídeos do Lorelai, entenda mais sobre a sua comunidade, entenda mais a mensagem que você quer passar no mundo. Não seja esse gay shade Regina George, que já estamos cansados, é 2019. Tá datado Evolua, já, tá amor. datado. Aliás, até um ponto, inclusive, fazendo arredondado junto com o que você tá falando, é a questão da homofobia a gente tá falando, né, da cordial, mas a lesbofobia cordial também é uma coisa que acontece muito. Você virar e brincar com sua amiga sapatão falando que tem nojo de buceta ou coisas do tipo, Sim. também faz parte disso, também é um processo que não deve ser repetido. Qualquer outra piada que entre por essa mesma seara não é aceitável. Piada com trans eu nem vou entrar no mérito, porque assim, se você faz, você é um lixo. Então, né, vamos começar a reconhecer um pouco mais aonde a gente tá pecando e o que a gente pode melhorar enquanto Acho que o comunidade. recado principal é começar a conseguir perceber se você está praticando ou sofrendo homofobia cordial. Né? Sim, E exato. aprender a Tente lidar. pensar no que você não quer ouvir, no que te atinge, pra não fazer com os outros, né? É isso, gente. Acho que Vamos pra dica das POCs? Dica Então, das bora. POCs. Quem a vai gente, começar? dessa vez a gente briefou. Foi uns minutinhos antes? Foi. Bem, mas a gente já Foi. começou a Mas quando gravar, foi que isso- momento que eu tive pra pensar. Mas olha, é que a tem gente gente que chega que só fica sabendo no final, que a gente fala É dica das elemento POCs. surpresa. Mas a gente pode começar com quem já tem a dica. Que Eu no tenho caso. já, se quiser. Posso beleza, pode ir. Tá bom. Uma dica é uma série da Globo que a Linda Quebrada está participando, que se chama Segunda Chamada. Ainda não assisti, mas eu vou indicar porque eu tenho certeza que é incrível, tá? E só Ela pra... canta Banda Magníficos Sim. no primeiro episódio, E sabe? só de ver a Lin na Globo já é gratificante, já vale a pena. Sim. A outra dica é o EP da Urias, que saiu 9 Saiu horas já? de hoje que a gente está gravando. Então, provavelmente, Eita. você ouvir, já vai estar no ar o EP da Urias. Minha dica, eu vou fazer um micro jabá. Semana passada eu não vim aqui no POC, mas eu participei do É Nóia Minha, com a Camila Frender. Eu fui lá gravar o episódio Eu Odeio Burocracia, e foi muito divertido, eu ri muito. Eu fui até me ouvir lá, geralmente eu não me escuto. E aí eu fui me ouvir e, nossa, eu ri muito lá, e eu fiquei, nossa, eu tenho que parar de rir mais nos episódios e falar mais, né? Mas enfim, foi isso. Então, Não tem que parar nada porque um monte de fã do POC tava comentando que sentiu É. falta da sua risada no Ah, episódio é de Eu Nunca. verdade. É verdade. A sua risada é uma marca do, Então do tá podcast, bom. amigo. Tá, mas foi ótimo, foi um episódio muito bacana. Camila já falou lá que vai vir aqui no POC, então vamos organizar isso, tá? Você vê como a gente é uma girl band, né? A gente tem os momentos solos da carreira de cada um, mas volta pra formação. Ah, eu amo isso, gente. A minha dica é uma oficina cultural que tá rolando aqui em SP, que é sobre cinema LGBT no Brasil. E tá rolando... Foi o que eu te mandei no Instagram, viado? Não, viado, tá. esse é outro, esse é um curso. Esse é de graça, esse que eu tô falando é de graça. Essa mostra vai exibir 7 filmes, curtas, documentários, que vão explorar a temática LGBT no geral, e vai ter uma galera muito legal. Vai ter São Paulo em Hi-Fi, que é do... Luffy, isso. E se você for de São Paulo, tente prestigiar o cinema nacional e o cinema LGBT nacional. É bom fomentar esse tipo de conteúdo, principalmente em tempos Mas que estamos vivendo. até quando vai essa dica? Vai até outubro, final de... Até o final. É porque o Luffy disse pra mim que o São Paulo Hi-Fi só ia passar no dia 11. vai passar no dia 11 o São Paulo Que já Hi-Fi. passou, né? Só que episódio a foi. mostra vai até dia 22 de novembro. Que o último que vai passar é Tupini Queens, que eu amo esse nome, é Amo. incrível. Eu tô no Tupini Queens. Hã? Eu tô no Tupini Você tá Queens. no Tupini Queens? Tô. Antes do Então eu meu vou te canal assistir. bombar no YouTube.
Antes de eu ter o canal. Bizarro, O né? Piniquins Que tinha aquele legal. rolê das fotos também, não tinha? Um rolê antigo? Ou eu tô Tinha, misturando os mas eles não chegaram a lançar. Eles iam lançar um livro, É, né? ia ter um Só rolê que não desse, eu lembro chegaram a disso. Esse fazer. nome é incrível. Tupiniquins É muito bom, nossa, muito bom. genial o redator que fez esse nome. Mas, então, tá rolando até o dia 22 de novembro. E, como eu sempre dou uma dica musical aqui, nessa semana eu estou um pouco viciado. Eu estou numa fase muito João. Tá bom, Eu tô vou viciado aceitar. no novo álbum dele, que se chama Anti-Herói. E sei lá por que eu tô viciado, mas eu tô. E a música que eu mais gostei se chama Vai Se Fuder, que é VSF. É muito millennial, né? Isso. Mas é isso. Eu sou um millennial. Bom, sou eu, né? Tem duas coisas pra indicar. Uma é um documentário que o pessoal da Gleba do Pêssego fez. Eles são fodidos, assim, então procure pelo WhatsApp, pelo Gui. Eles fazem um trabalho incrível junto com mais uma galera. É um coletivo de filmmakers e produtores e tudo mais. E boa parte deles LGBTs, jovens e tudo mais, fazem um trabalho incrível. Eles lançaram um documentário agora que conta com a participação do Eric, que é DJ, super influentezinho na internet, e mais umas outras duas POCs, e fala meio da vivência LGBT e um contexto bem legal. E uma outra é pra quem tem mentes doentias, que nem a minha. Tem um canal no YouTube chamado Don't Hug Me, I'm Scared. É basicamente um Muppets no ácido. Então, assim, eles discutem vários temas, do tipo amor, criatividade e tudo mais. São 6 episódios, ele é em inglês. Eu não lembro se tem legendado, mas eu acho que tem. E ele é basicamente isso, ele é fantoches e marionetes e tudo mais, mas numa versão um pouco psycho. E é bem legal. Vale a pena. Danilo, a.k.a. Lorelai. Eu Whitney. vou. A.k.a. Whitney. Eu vou indicar o trabalho de uma outra drag que eu conheci recentemente, que eu estou bastante apaixonado, uma drag cantora. Estamos numa fase de drags cantoras, né? Cantoras, graças Deveria a Deus. eu entrar nessa seara? Eu acho que sim. Você faria um estilo mais o quê? Uma coisa mais acústica? Whitney. Não tem uma drag acústica, né? Então, a drag que eu vou indicar agora é uma drag então eu acho que eu sei acústica, quem é. uma drag bem MP. Você sabe? Eu acho que eu também. sei. Acho que todo mundo sabe. Vocês Vamos falar conhecem? junto no 3, hein? Vamos ver. 1, 2, 3. Potiguara Potiguara. Bardo. Sério? Que vocês conhecem? É. Ninguém conhecia quando eu falei dela no Twitter. Eu fico Eu muito fiquei feliz que ela me segue. chocado. Ela é tudo, ela é tudo. Eu conheci Chega em casa, ela... o José tá ouvindo todo dia, todo Oasis. dia. Vocês já indicaram Viciado. aqui? Acho que lembro. já Acho que rolou, já. mas Eu acho que já, mas por tá favor. Eu vou Mas indicar pode ela falar. porque eu achei que, tipo, é muito, muito bonito o trabalho dela mesmo, assim, muito delicado. O timbre da voz dela é encantador. A drag dela é uma fofura. E eu espero ver muito mais dela. Então, pra gente ver muito mais desses artistas, a gente precisa começar a ouvir, divulgar, né? sim. Então, Vai ter show dela aqui em São Paulo. sério? Vou te passar o link depois. Vai em breve. Ai, eu super Eu acho que quero. é uma Priscila de Halloween que vai ter. Hum. E ela vai cantar. E eu acho que é tipo dia 1 de novembro. No final do mês, comecinho de novembro. Isso. Bafo. Potiguara Bardo, gente, procurem aí. Ouçam Oasis. Tem música com a Kaya Conk também, Caramba, que é incrível. A música chama Caramba, tá? A música é incrível. Ela é tudo. Quando eu mostrei pro José, ele meio que torceu. Porque eu mostrei uma música mais frita dela, né? É uma música bem fritona dela, assim. Aí o José meio que torceu o nariz, mas aí quando lançou o Oasis, O ele é a acústico pessoa foi perfeito. viciada que eu chego em casa todo dia, tá rolando. Eu gosto das músicas mais lentas. Então, É. duas Você cansadas, Não, né? olha Uma... que Gêmeas! Gêmeas, Gêmeas vozes são de assim. Não tem paciência pra rave, entendeu? Exatamente, Beza. Ninguém não tem mais idade pra isso. Lorelai, isso, gente. muito obrigado. Foi lindo. Foi um Ai, eu sonho que agradeço. realizado. Esse momento Finalmente, aconteceu. finalmente. Repetiremos, hein? Repetiremos, Espero por que favor. sim. Vira Espero elenco sim. fixo conosco. Por favor, trago até o vinho da Olha prova. É sério, a gente embasa muito o nosso tipo de conteúdo no que você faz, porque a gente gosta de conversar sério, de uma maneira leve e Arrasou. bem menos didática que a sua, porque você é muito... Imagina. É tudo porque o e a gente é vídeo muito tem gay gritando. roteiro, né, Bê? É. Aí é mais fácil todo mundo achar que a gente é super inteligente. Porque você passa um mês pensando no que você vai falar, é fácil, mas não tem nada disso, não. Mas você foi, de novo, você foi muito referência minha, até pra trabalho. Tipo, eu trabalhei com marca, respondendo pessoas e tudo mais. E o motivo de eu começar a responder as coisas com muito mais didática e mais, né, prestar esse serviço de informação veio muito através de você. Sim. Ah, E, né,
Tamo junto. Só não É coloque a muito- culpa de ser publicitário em mim, hein? Por favor. Deus me livre carregar esse fardo, É, né? por favor. Não, isso foi eu que fui burra mesmo. Eu também tive essa sina. Os 5 aqui dessa mesa são. Sina. Ai, mas a gente adora, né? É, Fala ama. mal, mas ama. É isso, obrigado. Obrigado, Eu que gente. agradeço. Obrigado, um beijo. Poquezinhas. Até É semana nessa que que eu vem, vou. pessoal. É nessa que eu vou. Bem nessa que eu vou. Peraí. Vamos pausar Vai. esse momento. Ficou tímido. Tá bom, por que cada um não fala o seu nome e no final eu falo meu nome é Lorelai Fox e todo mundo fala Ah, junto? É arrasou, nessa que eu vai, vou. começa do Não, José. Não, tem que ser só o José pra falar, é nessa que eu vou. Eu vou falar então pras pessoas. Meu nome é José e é nessa que eu vou. Ai, bonitinho. Sou Felipe. E é nessa que eu vou. Não, você tem que falar seu nome. Tá, você repete. Começa. Eu sou José. Felipe. Hilário. Eu sou o Caco, gente. Eu sou Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Beijo, até semana que vem.